Então, continuando aqui, a burguesia tinha posses, como eu falei para vocês. Então, olha só agora essa ideia. O nobre feudal que tem honra, né, e posses, o rei, perdão, que tinha honra, mas não tinha posses, e a burguesia que não tinha honra, mas tinha posses. Um quebra-cabeça interessante, né? Aqui acontece um erro que muita gente foi educada dessa forma, muita gente aprendeu dessa forma, inclusive eu. Lá na década de 90, quando eu era jovem, eu aprendi o seguinte, que sabendo disso aqui, presta atenção, sabendo disso aqui, o burguês, ele vai propor para o nobre feudal, perdão, para o rei, uma aliança. Já ouviram falar disso, não é? Vocês já ouviram falar que o rei faz uma aliança com a burguesia? Não tem como. Eu acabei de falar que a burguesia, ela não estava nem naquela pirâmide que nós, professores, costumamos fazer, dividindo ali a sociedade feudal, a sociedade medieval, perdão. Então, o burguês era considerado ralé. O burguês ele era considerado alguém que era quase um camponês, considerado, estou dizendo que era. Então, o que acontecia nesse momento aqui? Óbvio que o nobre jamais, perdão, o rei jamais faria uma aliança com o burguês. É muito fácil pensar dessa forma, que o rei ele tinha honra, perdão, mas não tinha posses. A burguesia não tinha honra, mas tinha posses. Então, para alguém derrubar o nobre feudal, vai precisar ter honra e ter posses. Aí vem a ideia de que o rei vai fazer aliança com a burguesia, o que está errado. Tá bom? O que vai acontecer, na verdade, é que a burguesia vai se beneficiar de uma outra aliança que vai acontecer. Ela vai se beneficiar, foi bom para ela, uma aliança entre nobre e nobre. A gente aprende isso lá na Idade Média, que o nobre fazia uma aliança com outro nobre, que era suzerania e vassalagem. Eu já ouvi alguém falar, inclusive, que a suzerania e a vassalagem acontecia de nobre para camponês, para servo. Não é bem assim. Aliás, não é, está errado. Só acontecia de nobre para nobre. Certo? Suzerania e vassalagem. Então aqui vai acontecer que o rei, que estava longe daquele perigo que a nobreza feudal sofria, principalmente com as revoltas no campo dos camponeses, como Jaquelis, entre outras revoltas que aconteciam, o que vai acontecer? A nobreza vai propor uma aliança para o rei. Não é bem propor. A aliança ela vai se dar dessa forma. Ela vai dizer, a nobreza vai dizer para o rei que ela vai delegar parte dos poderes para o rei. Parte dos poderes que o nobre feudal tinha vai passar para o rei. Exemplo, o rei não tem poder político aqui. Quem tem poder político? O nobre feudal. Certo? O nobre feudal que mandava ali em todos aqueles pedaços de terra, e ele tinha várias divisões, e mandava aqui, mandava ali. Enfim, ele tinha isso. Ele tinha, por exemplo, pequenos exércitos ao seu favor, que eram chamados de milícias. E aí o rei, o que o rei tinha? O rei tinha proteção, mas não tinha essas milícias. Então qual é a ideia? A ideia é fazer uma aliança com aquele que está mais protegido, com aquele que está distante, longe do que seria esse cenário de morte aqui. Principalmente com relação às revoltas. Aí a nobreza vai propor para o rei essa aliança, entre aspas, uma aliança entre ela e o próprio rei. Eu vou delegar para você, meu rei, vou delegar para você parte dos meus poderes. Então, num processo de 50, 60, 70 a 100 anos, você vai ter o rei tendo esses poderes para si. Adquirindo esses poderes. Que tipo de poder? O poder político. Olha só. Tá? Rei, vou colocar aqui, ele vai ter o poder político. Tá aí. Agora, acúmulo de poder, ele vai ter poder político. E como é que isso acontecia também? Com determinados tipos de aliança, por exemplo, com casamentos. Era muito comum. O senhor feudal ceder a sua filha para casar com um rei. E aí nasciam as alianças, eles se protegiam, né? Nobre casava com nobre. Questão do sangue azul, inclusive. Então você tem aí vários e vários reis se tornando, né, grandes líderes políticos por causa desse tipo de aliança. Certo? Além do poder político, você vai ter também
um determinado financiamento da própria nobreza feudal em relação ao rei. E detalhe, não era só a nobreza feudal que financiava o rei, mas sim a própria burguesia. Tá? A burguesia, vez ou outra, financiava o rei para ter vantagem, para ter algum privilégio junto dele. Mas isso não quer dizer que eles se aliavam, que fique claro, certo? E não era sempre que a burguesia financiava esse rei, por favor. Acontecia aliança entre senhor e rei, senhor feudal e rei o tempo todo, mas não entre rei e burguesia. Então, como o rei ele vai sendo financiado, como o rei ele vai sendo patrocinado, ora pela burguesia e o tempo todo pelo nobre feudal, eu vou ter aqui o enriquecimento dessa entidade rei. Certo? Agora, aquilo que era somente uma parcela daquilo que seria considerado um poder para o rei, como os castelos que ele tinha, as mesas fartas, o seu transporte ali com as carruagens e a sua própria proteção com pequenas milícias, o que vai acontecer? O rei simplesmente, ele vai usufruir de tudo isso agora de uma forma bem ampla, por causa desse patrocínio da nobreza feudal. Então, o rei, além de poder político, ele também vai ter um poder econômico. Vai enriquecer. Certo? Vai ter um poder econômico. Isso foi fácil? Aconteceu assim, eu vou ceder o poder? Não. A nobreza feudal, vez ou outra, pequenos nobres feudais, brigavam com o rei. Só que o rei tinha mais poder agora. Então entravam em guerra de novo. Certo? Quer um exemplo? Guerra dos 100 anos. A Guerra dos 100 Anos, onde vai ter aí como personagem principal a Joana d'Arc, que é considerada aí a padroeira pela Igreja Católica, a padroeira da França. Ela vai surgir nesse momento aqui. Inclusive, ela é tida como uma das primeiras pessoas ali que pensaram num Estado francês. Certo? Mas isso aí é outra história, isso é a Idade Média. O professor de vocês lá da Idade Média vai comentar com vocês isso aí. Então, eu tenho agora um poder político e um poder econômico. Beleza, ótimo. Então, olha só. Com esses poderes aqui, com esses dois poderes, aliás, o político e o econômico, o que vai acontecer? O rei ele vai adquirir um terceiro poder para manter isso aqui. Tá? Eu vou já falar para vocês que poder é esse, me aguarde.